Olá, Henrique. Boa tarde, obrigada por teres aceito aqui este meu desafio de gravarmos mais um episódio do podcast Coragem Pro, que serve para inspirar outros seres humanos que andam às vezes neste processo de o que é que eu agora faço, o que é de tomar decisões da sua vida. E eu começo por perguntar quem é o Henrique Narciso. Então, obrigado pelo convite, Helena. Ahm, quem é que é o Henrique Narciso? Ainda não sei. Ainda não sei. Estou a descobrir-me aos poucos. Aos poucos vou vendo quem sou. Sei os caminhos por onde passei, não é? Mas olhando para trás, sei que não era alguma dessas versões. Ansiava ser outras. De vez em quando tive que ser o que fui, mas eu acho que ainda não sou quem sou. Uhum, Yeah. ok. Estás no processo também. Não é? Sim. É uma descoberta? É uma construção? Eu acho que é um lapidar, é um retirar. Eu costumo de vez em quando dizer que nós precisamos de tirarmos da nossa própria frente. Então eu tenho essa convicção que nós o que precisamos de ir fazendo é de ir retirando aquilo que nos impede de sermos quem somos. E então é esse lapidar, esse retirar, mais do que construir, é retirar as coisas que nos impedem de sermos quem somos. Ok, boa. Um pouco para enquadrar e para as pessoas também te conhecerem e o trabalho que fazes, como é que tu te caracterizas profissionalmente neste momento? Quando daqueles formulários de qual é a profissão, o que é que respondes? Então, o que eu respondo agora é ehm, eu sou facilitador de processos de desenvolvimento humano. Uhum. Ehm, Sempre lidei com a mudança, sempre lidei com a gestão da mudança e, e agora faço isso ao nível da pessoa, do ser humano. Então essa tem sido assim o meu, a minha profissão de agora. Uhum. É isso, é facilitador de desenvolvimento humano. E como é que tu materializas essa, Hum. o que é ser facilitador de desenvolvimento humano? Então, em termos práticos e reais, facilito a biodança em grupos regulares, ou seja, público em geral, e facilito biodança também em ambiente de toxicodependência e, e essencialmente é isso. Estou neste momento a fazer biodança com muitos outros projetos na área de desenvolvimento humano, mas concretizado agora é facilitador de biodança. Ok, bem. E onde? Então, estou na zona de Carcavelos e a componente de toxicodependência em Sintra, no Farol. Quando referiste que já foste várias pessoas e foste aquilo que precisavas ser naquele momento, a minha questão é quando é que tu sentiste pela primeira vez que agora ou naquele momento o caminho era ser facilitador de desenvolvimento humano? Então, após uma separação, eu retomei as aulas de biodança e, e depois houve um convite para eu descobrir a escola de biodança. Fui lá e foi nesse momento. Ou seja, eu quando comecei a fazer a formação já ia
com essa definição de que queria ser facilitador de biodança. E então fiz toda a formação já com esse objetivo. Mal terminei a formação, abri logo grupo, foi na pandemia. Abri grupo, fechei uma aula depois. Tivemos aqueles meses à espera e mal pudemos abri na semana a seguinte. E por isso, desde essa altura que tenho sido sempre facilitador de biodança, inicialmente com um grupo, depois com dois, agora com três e se calhar com uns cinco ou seis a partir de setembro. Vamos ver. Ok, boa. E, mas aquele momento, ok, tu referiste a separação, Sim. mas o que é que tu fazias antes? Aquela decisão de eu vou deixar de fazer Uhum. o que eu fazia para me dedicar a isto. Ok, então Quando é que foi? hum, a minha a minha profissão anterior está ligada à informática. Uhum. Eu sempre estive envolvido em mudar processos, mudar ferramentas dentro das organizações, processos de qualidade, implementação de novas práticas e, e chegou uma altura que aquilo já não me estava a fazer sentido. Eu já dava por mim a ir para o trabalho com muito pouco ânimo, daí saiu também uma depressão e então chegou um momento de vida que tinha mesmo que sair desse caminho porque já não me estava a ser benéfico em termos de saúde e então mantive a componente, o pilar da mudança, saindo das organizações. Agora quero trabalhar com organizações, mas noutra perspectiva, não como estava a ser antes. Não é? Então saí de certa maneira da informática, do trabalho das 9 às 5, das 9 às 6, ahm, e, e fui para lidar com pessoas. Deixei, deixei tanto essa produção de trabalho para lidar com as pessoas e mudar as pessoas, ajudá-las a ir fazendo esse caminho. Neste processo que várias pessoas já passaram e algumas estão a passar, e este podcast tem esse objetivo, é que inspire pessoas que estejam no processo. Há momentos, nós passamos por uma fase de, ok, isto já não me faz sentido, eu estou desmotivado, e depois há aquela fase, está bem, mas então o que é que eu vou fazer? E era isso que gostava que partilhasses, se puder ser, esse processo de entre decidir eu não quero mais isto e passar então para as pessoas, como tu disseste, como é que isso aconteceu? Então, eu tenho que regressar assim a alguns anos atrás. Eu dou aulas, dei aulas de artes marciais, ahm, já há muito tempo e em paralelo sempre tive o trabalho das 9 às 5 e depois tinha o hobby, entre aspas, de transformar pessoas, mas por uma via de socos de pontapés, onde também acontece desenvolvimento humano. E, e o tempo foi passando e eu tomei essa decisão interna quando eu apercebi-me que o que eu tinha quando eu sou facilitador não tinha quando eu estava a trabalhar nas organizações. Então foi uma decisão interna que precisei de assumir para mim e o que aconteceu de seguida foi um processo relativamente tranquilo, onde fui faseando a saída das organizações e consolidando este trajeto de facilitador, porque transitar de uma profissão para uma nova atitude de vida é algo que precisa de ser feito com pés
com cabeça, tronco e membro, não é? De corpo inteiro, porque senão não vai correr bem, não temos base sustentada e nós podermos inspirar outras pessoas, precisamos também de saber fazer bem as coisas para que outros possam ver, ok, então é uma fase, é um faseamento, uma transição suave entre uma coisa e outra e não tanto uma ruptura. Embora eu saiba que algumas pessoas façam essa ruptura, estão no trabalho das 9 às 5 e uma semana depois são pintores, passam a poetas. Eu não quis fazer esse caminho, quis fazer esse faseamento, esse desligar. Isso aconteceu no final deste ano, então estou há 7 meses como facilitador de biodança, o tempo inteiro, e é essa a profissão que agora exerço e quero exercer. Ahm, assim, de forma simplista, tomei essa decisão quando a minha missão tornou-se muito mais audível do que a minha profissão. Então, esse foi assim quando é que isso aconteceu. E qual é a tua missão? Minha missão, então, eh, não entrando em clichês, não entrando em clichês, dizendo aquelas coisas bonitas de ajudar as pessoas, etc. Eu tenho uma missão que carrego desde os 16 anos, quando li um livro, e que se sedimentou uma missão em mim, que é reduzir o sofrimento humano. Então, não é algo que eu consiga dizer assim de ânimo leve, porque o livro que li, que foram os Upanishads, tem esta característica de dar um excelente entendimento do que é o sofrimento humano. E para um rapaz com 16 anos estar a ler isso foi assim avassalador e fiquei registado por causa disso. Então, o livro apresenta soluções que para um jovem de 16 anos estão completamente longe, mas ficou essas soluções escritas que outros tinham conseguido fazer e a curiosidade ficou sempre desde essa altura e, e essa semente sempre ficou e sempre quis vir cá para fora, a aliviar o sofrimento humano, a retirar as pessoas da roda de samsara e então sei que a biodança não aponta diretamente para isso, mas é a visão que eu coloco quando sempre que eu quando sempre que eu facilito algo, tem sempre essa base. E é isso. Acho que é isso. Neste processo que tu já referiste que foi faseado, aconselhaste-te com alguém? Então, a resposta direta é não. Uhum. Fui tendo algumas conversas com algumas pessoas do que era isto de ser facilitador como profissão, mais especificamente com biodança. E fui percebendo como é que isso seria. E nessa procura, felizmente, existem assim uns 6, 7 exemplos de pessoas que são facilitadores de biodança a 100% e são essas as pessoas que eu tomei como referência e apercebi-me o que é que se podia não fazer, qual é que é esta carreira, entre aspas, como é que se monta, como é que se constrói, etc. Ahm, então existem referências, felizmente. O trajeto até lá chegar é necessário ser consolidado. São pessoas que já estão, já estão nesta profissão há 15, 20 anos. Então é necessário consolidar essa profissão, esse ato. Ahm, então, de certa maneira, ainda não existem tantos,
bons exemplos, mas já existem bons exemplos para seguir. E que tu acabaste por seguir, sentes que eles foram uma referência para ti. Sim, sim, então vi que existe essa referência, existe essa missão também partilhada com outros e a forma como os fazem, não é? Como eles o fazem. E, e então, neste momento, é seguir, de certa maneira, ao mesmo tempo que construo o meu próprio trajeto. Uhum. Mas sim, existem boas referências, sim. E isto acaba por ser, estava aqui a pensar numa analogia que é em relação aos nossos pais, quando depois nós temos Sim, filhos, acabamos por, ok, o que é que eu gostei na minha educação e vou replicar, e o que é que eu não yeah, gostei e vou fazer exatamente o oposto. E se sim, calhar nessas tais referências há coisas que tu, ok, vou seguir e há outras que vou fazer diferente, exatamente. porque eu sou eu e. Isso. Então, invariavelmente todos nós somos diferentes e eu gosto muito de muitas coisas destas referências e há outras que eu tenho a certeza absoluta que eu aquilo não faço e eu gostava muito era de fazer outra coisa ao meu jeito. Então existe sempre esse tronco onde apresentamos, facilitamos através da mesma ferramenta, mas temos cada um a sua individualidade, o seu estilo, o seu cunho, e, e é isso que se vai construindo. E desde há 7 meses que assumiste por inteiro Uhum. ser facilitador de desenvolvimento humano, mais especificamente em biodança, como é que tu defines a tua vida atual? Então, a minha vida atualmente é muito mais livre, mas muito mais incerta também. O que oferece um trabalho das 9 às 6, com um contrato, oferece estabilidade financeira, oferece um ambiente de trabalho, tudo isso. Como facilitador, tornamos-nos empreendedores, começamos a vestir uns 10, umas 10 profissões ao mesmo tempo e, e então fica muito mais ocupada com imensas outras coisas que temos que ir aprendendo e a incerteza, a incerteza está mais presente. No entanto, há uma liberdade e quando seguimos a nossa missão, o nosso propósito, hum, compensa. Quando não compensa, aí é que começam as dúvidas, não é? Então, eu diria que a instabilidade financeira, porque nós lidamos com pessoas, há mais pessoas numa época, há menos pessoas noutro momento, pessoas a entrar, pessoas a sair, e, e isso cria instabilidade, naturalmente. No entanto, sabendo que existe um tronco, uma direção, isso dá-nos o caminho constante que é necessário para continuar. Então, os altos e baixos que podem surgir são, de certa maneira, contrabalançados com a certeza do caminho. Não é para todos, não é para todos, é um risco e para algumas pessoas é um risco que não é aceito, para outras pessoas aceitam esse risco e andam e vão por aí. Eu estou a ir. Como é que gostarias de ser recordado? Eu gostava que as memórias que ficassem deste Henrique Narciso fossem boas, com irreverência, com aquela pessoa que agitava o meio onde anda, que por onde passa não fica igual, ahm, que quem eu provoquei e que não tivessem gostado me possam perdoar.
e os que foram mexidos por mim, ou ajudados a mexer, possam recordar esses momentos de transformação. É isso. Acho que gostava que se lembrassem de que eu lidava com pessoas e ajudava no que podia. Isso. E neste processo, há alguma coisa que farias diferente? Ahm, eu teria feito a tomada de decisão mais cedo. Porque assumir uma missão que já sabes que tens, dá-te essa certeza que é esse o caminho que queres. Então, tomaria esta decisão de começar mais cedo, de largar a parte que já não fazia sentido mais cedo, sabendo de antemão que a certeza financeira é uma componente super importante de garantir. Então, para quem estiver a pensar fazer essa transição, tendo essa componente financeira garantida, tomar essa decisão mais cedo. Não tendo, eu acho que as decisões que eu fui tomando foram as mais acertadas para mim. Também porque tenho uma família para cuidar, não é uma decisão só minha. Se eu não tivesse uma filha, se eu não tivesse uma mulher, poderia tomar essa decisão com mais facilidade de começar mais cedo, de largar coisas que já não faziam parte de mim mais cedo, porque poderia arriscar, estava só, não é? Tendo um núcleo familiar, não. Uh, faria, faria também essa decisão de ir com mais cautela. Uhum. Em jeito de desafio, gostaria que pensasses numa pergunta que não te foi feita, mas que tu gostarias que te fizessem. Mas eu só queremos ouvir a resposta. Não vamos saber qual é a pergunta, vamos saber a tua resposta a essa pergunta. Eu gostava de ter a certeza de criar o caminho mais curto para o resultado que cada pessoa quer. Estamos a terminar aqui a nossa agradável conversa e para te agradecer mais uma vez e já agora saber qual a razão da escolha do local onde estamos. Então, estamos no parque, na Quinta de Rana, que é um lugar onde eu trago algumas vezes os meus alunos, ou de outra maneira, quem opta a dançar comigo. Eu neste momento não considero que tenho alunos, tenho algumas pessoas que se juntam e que optam a fazer caminho comigo. E então nós com alguma regularidade vimos a este parque, é este parque que eu também sinto tranquilidade, meio natural, na natureza. Inicialmente tinha pensado em irmos para um sítio com 4 paredes e um teto, mas não me soou tão bem. Então estamos aqui no meio das árvores, na relva, e também agradecer-te este convite, as perguntas fáceis que fizeste e que também possa ser umas conversas inspiradoras para outras pessoas. Então, obrigado, Helena. Obrigada e até sempre. Até sempre.